Ufa, me perdoem pelo fato de não chegar em casa, trocar de roupa para fazer um vídeo bem especial para vocês. Mas assim, estou aqui no sítio e se eu fosse me preparar muito, eu não postaria esse vídeo a tempo. Então eu estou aproveitando aqui o momento de folga que eu tenho aqui no sítio, tá resolvendo alguns assuntos, e parei para falar com vocês, fazer esse vídeo. Um vídeo de suma importância que eu realmente essa semana eu gostaria de postar. Sejam então muito bem-vindos ao canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo número 44 do canal. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva. Eu gostaria de considerar nesse vídeo uma questão bem interessante. Discordar nos faz menos testemunhas de Jeová? Essa pergunta do vídeo está relacionada com uma pergunta que um inscrito no canal me fez e eu gostaria de tentar transmitir uma ideia positiva quanto à questão. Vejam só o que exatamente ele perguntou. Diz assim: Irmão Ronaldo, muito bom seus vídeos. Tenho aprendido muito, mas por favor, poderia fazer um vídeo para me tirar uma dúvida? É possível ser testemunha de Jeová e não aceitar 100% os ensinamentos da organização? Aguardo resposta e obrigado. Eu agradeço desde já os comentários que até nos incentiva a fazer outros vídeos com vários temas diversos e pode também responder algumas questões que alguns talvez tenham dúvida e ficam sem jeito de perguntar ou não obtiveram de alguma forma a resposta. Eu vou procurar fazer uma resposta baseada na palavra de Jeová. Por isso é importante a atenção. Veja só, eu não sei exatamente se a pergunta tem a ver com discordar dos ensinamentos das crenças fundamentais ensinadas pela organização das Testemunhas de Jeová, ou se são ensinamentos da parte administrativa da organização mundial. Então eu vou tentar atingir os dois pontos para ser mais objetivo e tentar atingir a resposta, a melhor resposta possível para essa pergunta. Nós temos que lembrar o seguinte: quando tem a ver com os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos fundamentais descritos na palavra de Jeová, é evidente que o corpo governante ou o escravo fiel e prudente, ou seja, aqueles que estão à frente da organização, precisam estar aderindo de perto à palavra de Jeová, porque procede da palavra de Jeová. Eles não podem mudar. Entendem isso? Em alguma vez, de algum momento, você que me assiste, esteja me ouvindo agora, você já ouviu em uma publicação dizendo claramente assim, o escravo fiel e prudente, ou o corpo governante, dizendo: olha, esse ensinamento X que estamos passando agora não tem base alguma na palavra de Jeová, não procede da Bíblia, não tem concordância nenhuma da sabedoria de Jeová, mas pedimos para que as testemunhas de Jeová sigam. Já ouviu isso? De plena ciência, a própria organização diz que o ensinamento não tem fundamento nenhum, baseado em nenhuma particularidade da palavra de Jeová, e mesmo assim pede que as testemunhas de Jeová sigam. Desde a minha infância, criado entre as testemunhas de Jeová e eu digo assim, plenamente estudioso da organização e dos ensinos, eu nunca vi a organização ensinar e dizer que não tem base bíblica. Porque tudo que se ensina, acredita-se lealmente, tem fundamento baseado na Bíblia. Nenhuma delas é ensinada para que você se desvie da palavra de Jeová. Mas diz assim, mas algumas coisas estão sendo reajustadas. Sim, olha só, com humildade a organização, vez por outra, ela reajusta o seu entendimento. E isso nós estamos falando de uma organização pequena em idade, em comparação a muitas que ainda acreditam em inferno de fogo, que a vida celestial, todos os bons vão para o céu, que existe reencarnação,
que Papai Noel existe, que devemos comemorar a Páscoa, que Halloween tanto faz. Ou seja, olha, tem várias crenças que várias religiões ensinam e que são de muitos anos. E por cultura religiosa, por costume, por tradição, elas não mudam. Seus líderes religiosos, mesmo entendendo que não tem base alguma na Bíblia, eles vão continuar porque é uma tradição. As testemunhas de Jeová, elas não ficam nessa tradição. Se elas compreenderem que aquele ensinamento não tem concordância com a palavra de Jeová, são humildes, suficientemente humildes para dizer: estamos errados, o entendimento é esse. Alguns talvez podem dizer assim: ah, Ronaldo, isso não interessa se é uma religião de poucos anos ou não. Se procede de Jeová, conforme vocês dizem, desde o princípio tem que ensinar corretamente. Bem, olha, eu sinceramente vou dizer assim, a pessoa não tem plena ciência do que está falando, ela pode ser maldosa naquilo que está querendo dizer, ou ela não tem conhecimento algum da palavra de Jeová. Por quê? Vamos analisar o que a palavra diz, a palavra de Deus diz, referente à organização que leva o nome de Jeová. Quando ela tem por Deus Jeová, será que é assim mesmo? Será que tudo que se ensina desde o seu princípio nunca muda? Vamos analisar isso então. As palavras descritas na palavra de Jeová, em João capítulo 16, versículo 12, quando Jesus Cristo disse que tinha muitas coisas para ensinar aos seus seguidores, mas eles não eram capazes ainda de receber tal ensinamento, capazes de suportar tal ensinamento, nos faz bastante pensar, né, no assunto, porque, veja só, mesmo aqueles que estavam em volta de Jesus Cristo não tinham conhecimento de tudo. Mesmo diante do grande instrutor, Jesus podia usar a sua arte de ensino e passar tudo aquilo que era necessário, mas ele entendeu que o momento não era oportuno. Isso é descrito na palavra de Jeová como algo real. A luz clareia mais e mais. Isso já foi predito, que o conhecimento viria com o passar sim do tempo. Então discordar de alguns ensinamentos não nos faz menos testemunhas de Jeová, não. Porque nós somos seres pensantes, nós raciocinamos. Então algumas coisas que às vezes eu vou ser sincero, dizendo aqui francamente, eu particularmente já discordei de alguns ensinamentos. E nos meus 46 anos eu já vi mudanças acontecendo. Aquilo que eu pensava anteriormente acabou acontecendo. Outras coisas que eu imagino que poderia ser mudado, quem sabe com o passar do tempo Jeová passa essa visão e muda. Isso pode ocorrer. Algumas coisas, na verdade, pode ser discordância administrativa. E vamos ser sinceros. Imagine uma organização mundial, unida, num único ensinamento. Dificilmente você vai dizer que a sua religião ou a religião X é dessa forma. Porque mundialmente as testemunhas de Jeová estão unidas. Mais de 9 milhões de testemunhas de Jeová num único ensinamento. Imagine se cada um começar a se revoltar. Não, eu analiso que é assim, eu analiso que é desse jeito. Imagine a bagunça. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Então é necessário ter uma certa medida de confiança na organização de Jeová. A princípio já precisa haver isso. Mesmo que você discorde, mesmo que você tenha um outro entendimento, e isso sim mostra que você estuda. Você não está indo somente no salão do reino para sentar lá, abrir um texto da Bíblia, foi embora e acabou. Fez oração, foi embora e acabou. Cantou um cântico, fez oração e ia embora. Não! Você não é um robô. Você pensa, você estuda, você raciocina. Então é claro que você pode ter uma visão diferente, mas você também pode ter paciência. Veja a questão que envolve o homem e a mulher. Jeová, mesmo que as feministas
não entendam assim, o mundo moderno queira pensar diferente, Jeová diz o seguinte: a esposa está sujeita ao seu marido. Deve obediência, deve sujeição. Mas isso não quer dizer que ela tenha que sempre pensar de acordo. Ela pode ter uma outra visão, e a visão dela pode ser até a melhor. Mas cabeça é o homem, a decisão cabe a ele. Algumas coisas depois de conversado, que a mulher é ajudadora, né? Então pode ser ali conversado e decidido. A decisão final é do marido, segundo a palavra de Jeová. Mas ela pode ter um pensamento diferente. Mas ela não vai fazer as coisas acontecerem só para ela ter razão e aí começar uma desavença dentro da família, criando confusão, discórdia, criando desunião. Não, ela vai ser apoiadora e esperar que as coisas dê certo. E quem sabe se o marido não mude de opinião. Isso às vezes pode ocorrer dentro da organização. Alguns talvez digam, não, aí você pegou pesado, porque esposa e marido é uma coisa e religião é outra. Se a religião não ensina tudo conforme deve acontecer, ou correto, ou 100%, nós não podemos ser daquela religião. Será? Vamos analisar então, à luz das verdades da palavra de Jeová, o que Jeová pensa sobre isso e ele deixou registrado. Eu gostaria de analisar com vocês o que diz aqui em Gênesis, capítulo 18, o 20 ao 33. Esse relato é interessante porque conta a história de duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Duas cidades que não praticavam aquilo que Jeová queria. E olha que não eram nem cidades pactuadas com Jeová, mas o que estava acontecendo ali era tão forte que Jeová teve conhecimento. E ele decidiu que tinha que eliminar a cidade, pela maldade que ali existia. Vamos ver o entendimento aqui, numa conversa que Jeová, olha, o soberano do universo, o poderoso Deus, Criador Jeová, teve com um servo dele, Abraão. Vocês podem acompanhar um relato e eu vou tentar passar de forma mais simples o acontecimento. A partir do versículo 20, diz assim, o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso e seu pecado é muito grave. No 23, Abraão aproximou-se então e disse, será que o Senhor vai eliminar os justos junto com os injustos, Jeová? Olha, que pergunta! Será que Jeová mataria o justo junto com o injusto? É claro que não, mas Abraão decidiu conversar com Jeová sobre isso. Então no versículo 24, Abraão começou a fazer um questionamento com Jeová. Olha só que interessante. Ele falou assim, olha Jeová, mas se tiver 50 justos ali naquela cidade, o Senhor vai matar todos? Vai eliminar os 50? Aí Jeová disse o seguinte, não, se tiver 50, eu não vou eliminar a cidade por causa, se tiver 50 é justo. Aí Abraão continuou, mas Jeová, se tiver 45, o Senhor vai matar todos ali, vai destruir os 45 também? Jeová, não, eu não vou destruir se tiver 45. Mas Jeová, será? Aí o 29, suponhamos que se ache ali 40. Aí Jeová respondeu, não, a destruirei por causa dos 40, o 30. Mas Abraão continuou, Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se ache ali apenas 30. Ele respondeu, Jeová, não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou, por favor, perdoa a minha ousadia em falar. E ousadia mesmo, hein? Questionando o soberano do universo, por favor, né? Mas ele disse aqui no 31, por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se ache ali apenas 20. Ele respondeu, não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse, Jeová, por favor, não se acende a tua ira, mas deixe-me falar mais uma vez. Suponhamos que tem ali 10. Aí Jeová respondeu, não, se tiver ali 10 eu não vou. Que conversa aparentemente chata de Abraão, né? Está conversando com o soberano do universo. Olha só que interessante. E o 33 disse, quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho
E Abraão voltou para seu lugar. Conseguiram captar a ideia, a essência desse texto? E por que ficou descrito? Você acha que Abraão deveria ficar questionando a Jeová? Você acha realmente que Jeová não sabe o que está fazendo? Mas Abraão persistiu, parecia cansativo, parecia que Jeová ia perder paciência. Não, ele não ia perder a paciência, porque ele sabe que seu servo precisava de respostas. Jeová, ele sabia que estava no caminho certo, mas ele não ficou enfraquecido, não, olha, cale-se, eu tenho a razão, eu faço o que eu quiser. Jeová foi amoroso, foi paciente, ele entendeu que conversar com alguém que está ali, mesmo em discordância, querendo um entendimento, isso não é um pecado. Jeová não fez questão disso. Entende? Conseguiram entender o que eu quero passar? Discordar, ter dúvidas, ter questionamento em relação com Jeová diretamente, não fez de Abraão menos servo dele. Cada um seguiu o caminho e Abraão continuou sendo amigo e leal servo de Jeová. Entenderam? Mas isso não fica só em Abraão, não. Teve um momento, agora descrito, no momento que Jesus Cristo estava ensinando, é descrito aqui na palavra de Jeová, em João capítulo 6, versículos 53 ao 69, diz assim: Assim Jesus lhes disse, digo-lhe com toda a certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Essa foi uma ocasião em que Jesus Cristo estava começando a ensinar a seus discípulos diversos. E ele começou a dizer essas palavras. Na sequência aqui dos versículos, vocês vão entender que algumas pessoas falaram assim, olha, isso é demais, isso é demais. Olha só, o 60. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, essas palavras são chocantes, quem pode escutar isso? Aí eles começaram a se afastar. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Naquele seu entendimento, olha, discípulos, seguidores de Jesus, que já estavam vendo obras poderosas. Não tinha como abandonar aquele homem. Num contexto geral, não havia ninguém ali suficientemente forte de ensinamento. Mas eles, naquele detalhe, eles ficaram resmungando, desviando outros, cativando outros, e na medida do tempo eles se desviaram, eles foram embora. E em determinado momento, Jesus Cristo passou assim a seguinte mensagem aos seus outros seguidores. No 67, portanto, Jesus disse aos 12, será que vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Eles não sabiam o entendimento profundo daquelas palavras de Jesus, mas eles continuaram mantendo a confiança, porque num contexto geral, Jesus Cristo dava evidência de que ele era o Filho de Deus. Mesmo aquilo sendo um absurdo, comer carne, beber do sangue de um homem, será que era isso mesmo? O que estava acontecendo? Num contexto geral, aquilo ali era pequeno. Então os 12, mesmo que não entendendo a profundeza daquele ensinamento, para onde iremos? Sim, para onde os discípulos deveriam ir? Muitos foram embora e perderam a grande oportunidade de estar na presença do Filho de Deus, por ficar temando e resmungando por uma questão. Esse é um ponto bem interessante. Na nação de Israel, que é uma outra forma de organização de Jeová, haviam muitos questionamentos também. À medida do tempo, mesmo depois das leis dadas a Moisés, algumas leis foram modificadas por causa de uma situação. Houve uma questão, e depois vocês podem pesquisar, na questão de herança,
que não era dada às mulheres, e ali algumas questões foram modificadas. Eu vou colocar um texto aqui, depois vocês leem. A lei foi mudada, mas será que Jeová não sabia disso há muito tempo? Não, as coisas com o passar do tempo mudaram, sim. Hoje em dia nós entendemos que algumas coisas ainda estão em andamento. Muitas coisas são apenas, como eu falei, um entendimento administrativo, e cada um administra de uma forma. Se eu estiver ali no lugar do escravo, do corpo governante, talvez eu faria diferente. Talvez eu faria diferente porque eu sou uma pessoa que raciocina. Eu tenho o meu próprio pensamento. Então eu faria desta forma. Mas não necessariamente a forma que o corpo governante faz é pecado. E sabe uma coisa que pode ser interessante? Olha, quase que 100%. Se você discorda com um determinado ponto, se você estivesse lá, no lugar dos que tomam a dianteira na obra mundial, né, entre um corpo governante, possivelmente teria entre os 9 milhões, muitos, milhares, discordando de você. E aí sempre haveria discórdia, bagunça, desunião. Um ponto em questão a ser compreendido é que nós, eu particularmente, e vejo muitas testemunhas de Jeová leais, não seguem a homens. Não temos o entendimento e não devemos. Se você é uma testemunha de Jeová e não compreendeu ainda isso, você precisa mudar de entendimento. Porque nós, testemunhas de Jeová, não seguimos a homens. Não acreditamos que o corpo governante ou qualquer um, superintendente, ancião, está no limite da plena sabedoria. De que são homens intocáveis. Não são. São homens imperfeitos, capazes de errar, mas que estão tomando a frente da organização, procurando a essência, procurando estudar, procurando o máximo possível das informações para passar às ovelhas de Jeová. E tenha certeza que com o empenho desses, Jeová vai abençoando a organização. Por mais que alguns tentem derrubá-la, ela só está em crescimento, nunca vai derrubar a organização de Jeová, nunca vão destruir a organização de Jeová. Então, são pessoas sim abençoadas e que vamos novamente raciocinar. Para onde havemos de ir? Se você discorda de alguma coisa, seja a crença fundamental, né, baseada na palavra de Jeová, mas eu acho que isso não deveria ser assim. Tá bom. Uma questão administrativa. Você vai para onde? Você vai para qual religião? Você vai começar a ensinar que os maus vão serem atormentados eternamente no inferno de fogo, que o diabo ali é o governante supremo, ganhou um reino, graças à maldade dele, ele foi premiado com o reino? Vai acreditar em Papai Noel? Vai acreditar no coelhinho da Páscoa? Vai começar a acreditar que o nome de Deus não é Jeová? Que não temos que seguir Jesus Cristo como o nosso rei, já ungido por Jeová, já reinando, que em breve trará o reino na terra? Você vai começar a mudar tudo isso? Você vai para outra religião? Que é isso que ensinam outras religiões. Ah, não, você não vai para religião nenhuma, você só vai para o mundo. Vai ficar no bar até 3 horas da manhã, vai beber um pouquinho, vai largar sua família, né? Vai ter uma outra família. Você, não vou fazer bagunça não, Ronaldo. Eu só não quero acreditar em nada. Você vai ser um ateu? Você não acredita mais em Jeová? Não, eu vou continuar acreditando em Jeová. Então você tem que acreditar que ele tem uma forma organizada hoje em dia. Então, se você é testemunha de Jeová, e por ser uma pessoa que raciocina, que pensa, não está somente no salão do reino para ouvir, não. Você medita. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Se você de certa forma começou a discordar de alguma coisa, de algum entendimento, busque o entendimento. Mas Ronaldo, eu busco o entendimento, né? Alguém pode dizer, e o superintendente disse que eu não posso questionar, o ancião falou que eu não posso me queixar ou falar. Não, quem está enganado são eles. Jeová foi capaz de ouvir um servo, ancião ou superintendente, que não para ouvir, dialogar, raciocinar e tirar a dúvida de uma ovelha de Jeová. Ele tem uma dificuldade muito grande. Pode ter certeza que ele não alcançou ainda quem é Jeová. Jesus era amável,
Jeová era paciente, ele conversava, ele dialogava. Compreenderam isso? Homens que estão à frente da organização e ficam nervosinhos quando são questionados, ele tem alguma dificuldade. Ele tem que adquirir qualidades espirituais. Não você. Porque você não vai ser um queixoso, de criar confusão, criar atrito, divisões. Não, não queremos isso dentro da organização. Porque nós vamos ser humildes o suficiente e pacientes para entender que no devido tempo, se houver necessidade, Jeová reajustará a situação. E se não houver tempo, ele vai trazer o Armagedon e aí vai ter o novo mundo. Mas nós não vamos ser como muitos outros lá no passado, até entre o próprio grande instrutor, que não concordando com o que ele disse, deixaram Jesus, gente. Um homem que ressuscita mortos, um homem que cura doentes, aleijados, os cegos voltam a ver, o mudo passa a falar, e eles largaram porque não entenderam aquele ponto. Quantas coisas você discorda da organização? Quantas coisas você concorda com a organização? Faz uma comparação sincera. Eu já fiz essa comparação e digo, não tem para onde ir. Eu tenho 46 anos dentro da organização. Não, isso não me faz mais sábio ou menos do que o corpo governante. Apenas nós somos pessoas unidas num estudo da palavra de Jeová. E alguns se aprofunda mais num detalhe do que o outro. Eu particularmente não atinjo alguns pontos de determinados ensinos, já outros eu me aprofundei mais. Então talvez naquilo eu possa ter um certo conhecimento, de que outro irmão, até um superintendente de mais anos, talvez não tenha. E um estudante talvez, já me passou um estudante, Ronaldo, não é assim? A minha filha tem 12 anos, ela é publicadora não batizada. Ela já fez um raciocínio, e minha filha, exatamente isso. Olha, com 46 anos. Isso não me faz menos ou mais. Apenas estamos à altura de ampliarmos o nosso raciocínio. Sendo assim, em resumo, temos que compreender. Jeová não se fere quando você discorda, quando você pensa, quando você quer falar algo. Não tenha preocupação disso. Só não faça disso um motivo para desunião, criar divisões dentro da congregação. Não faça das suas dúvidas esse ponto que é importante. Vamos manter a organização de Jeová da forma que ele quer, unida. Porque se você confia que é a organização de Jeová, contribua. Em vez de sair e virar um militante contra as testemunhas de Jeová, por que não usa o seu conhecimento para ampliar? Não queira ter destaque achando que o seu ponto de vista é o mais certo, porque se você chegar lá no lugar do corpo governante, terão milhares discordando de você também. Então não vire um militante contra as testemunhas de Jeová, porque já viu, tem algumas pessoas que discordam, na verdade são pessoas que não param para pensar, mas assim, discordam, viram militantes, querem bater só nas testemunhas de Jeová, como se as outras religiões, como se fosse um mundo perfeito. Eles não batem contra o mundo, a política, outras religiões, não. Só contra as testemunhas de Jeová. Será de verdade que eles não são somente fanáticos, que não tiveram as suas ideias prevalecendo, Como, lembro já falamos sobre Corá e outros que criavam confusões? Pense, raciocine. Aí você vai lá, busca as informações. Se você não atingiu o ponto de compreensão, tenha só um pouco de paciência. Continue servindo a Jeová com paz, com humildade. Jeová vai te abençoar. Num contexto geral, a organização de Jeová tem feito um bom trabalho em prol do nome do serviço a Jeová. Tenha certeza que no devido tempo, seus esforços de se manter leal serão abençoados. Assim como foram outros servos de Jeová no passado, como Abraão, como os apóstolos que continuaram, mesmo não entendendo plenamente. Depois, nas congregações cristãs, lembra, teve discórdias ali. Mesmo tendo as bênçãos de Jeová,
o Espírito Santo dele e a presença de Jesus Cristo, houve discórdia nas primeiras congregações. Ah, não, tem que ser circuncidado. Não, não tem que ser circuncidado. Quem for circuncidado vai ganhar salvação. Quem não for vai morrer. Olha, ali, ó. E aí, alguns pôde talvez se desviar, mas outros se mantiveram leais, tranquilos. E no tempo certo, os que tomavam a dianteira, olha, o ponto é esse, o ponto é aquele. Isso acontece, sempre ocorreu, não é novidade. Se nós estamos preocupados demais, ou se alguém acha que você não pode raciocinar dentro da organização, o errado são essas pessoas. Você pode, só não faça disso um motivo, como repito, para divergência, desunião. E vamos seguir em paz, vamos ter certeza, pode ter certeza, Jeová nunca abandona aqueles que de verdade são sinceros. Jeová vai te orientar, vai te ajudar no tempo certo. Se as suas dúvidas, se seus questionamentos são verdadeiros e puros, não com motivo para criar divisões, seitas, contendas, pode ter certeza que Jeová estará do seu lado, te abençoando e esclarecendo suas dúvidas. E quem sabe com o tempo, até a própria organização vai mudar de visão na questão de ensinamento, seja da palavra de Jeová, seja de forma administrativa. Mas nós não vamos perder as bênçãos que Ele tem para aqueles que continuam unidos na sua organização. Bem, esse é o vídeo que eu gostaria de passar a todos vocês. Nós talvez vamos falar muito ainda sobre isso. Não se preocupe se algum detalhe faltou. Talvez outros comentários vão me levar a fazer outros vídeos. No mais, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Obrigado aí por se inscreverem, obrigado por compartilharem esse vídeo. Se inscrevam, curtam. Vamos fazer esse canal atingir o maior número de pessoas. Um grande abraço a todos que estejam com as bênçãos de Jeová. Tchau, tchau.